Aleluia, glória a Deus. Queridos, hoje nós sabemos, né, que é a quinta da prosperidade. Amém, queridos? Você se anima com isso? Aleluia. Você tem algum problema com prosperidade bíblica? Graças a Deus, amém? Porque Deus também não tem. E é desejo dele, querido, que cada dia nós nos apeguemos à palavra dele com perseverança, amém? Para cumprirmos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Então, querido, nós sabemos que esse tema, prosperidade, é um assunto, né, que às vezes tem muitos extremos, amém? Existem pessoas que pensam que prosperidade, né, você precisa ser milionário, você precisa ter muitas riquezas, e se você não tem, existe algum problema com você. Então, esse é um extremo, querido. E existe outro extremo das pessoas pensar: quem é humilde, né, quem é filho de Deus, quem é temente ao Senhor, não pode ter dinheiro. Então, se eu sou santo, eu sou separado, eu preciso ser humilde. Eu não posso ter riquezas. Porque, né, pega até alguns textos bíblicos e diz, né, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, às vezes, querido, existe nesses extremos, e até não é nem assim por maldade, mas é por falta de conhecimento da palavra de Deus. Porque a Bíblia fala que, né, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento da palavra de Deus acerca desses assuntos. Então, né, eles pegam esses assuntos, tiram fora do contexto e criam uma realidade para eles, onde realmente eles vivem isso. Ou muita prosperidade, só crer em ter, ou então eu não posso ter, porque eu sou humilde, né? Eu sou santo, eu sou separado, eu não posso ter riquezas. Então, hoje, nós vamos, querido, dar uma estudada na palavra de Deus. Eu gosto sempre de ler muitos versículos, amém? Quem já me conhece. Então, eu queria que você começasse abrindo a sua Bíblia lá em Mateus. Acho que as meninas vão projetar aqui. Aleluia. Mateus 19. A partir do 16. Mateus 19, a partir do 16, diz: E eis que alguém aproximou-se-lhe e perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque me pergunta acerca de que é bom. Bom só existe um. Se querdes, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe, e amará o teu próximo como a ti mesmo. Respondeu-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá tesouro nos céus. Pois vim e me segue, e segue-me. Aleluia. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas riquezas. Aleluia. Queridos, é aqui, né, onde as pessoas pegam esse texto e diz, né, que quem é rico não é salvo, não pode ser salvo por causa do dinheiro. Mas aqui, querido, esse rapaz, ele tinha o coração dele no dinheiro, nas finanças. Aonde, né, os recursos, querido, é para nós dominarmos sobre ele, não deixar eles nos dominar. Porque é o amor ao dinheiro, é ter o nosso coração no dinheiro, que é a raiz de todos os males. Não é ruim você ter dinheiro, mas é ruim você amar o dinheiro acima de Deus. Porque Jesus disse: Você tem a salvação em mim. Vende tudo que você tem e segue-me. Mas por ele ser muito rico e amar as riquezas, ele se entristeceu e foi embora. Perdeu a salvação. Amém? Aleluia. Lá em Timóteo,
6:10. Timóteo 6:10. Diz aqui, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Então, não podemos, querida, amar a riqueza, ter o nosso coração nas riquezas. Mas as riquezas, querida, ela vem para nos abençoar. Ela vem para que nós venhamos ser prósperos. Ela vem para que nós venhamos reter na nossa vida e ter ela como nosso dono, como nosso Senhor. Mas nós precisamos liberar as riquezas, querido. Quando o nosso coração está obstruído, querido, de avareza, Deus vai enviar muito para mim e para você. Porque Ele sabe, querido, que Ele vai depositar em você. E você não vai amar o dinheiro. Quando Ele disser libera, você vai liberar. Quando Ele disser abençoa, você vai abençoar. Quando Ele disser dizima, você vai dizimar. Quando Ele disser oferte, você vai ofertar. Então, queridos, né, existem esses sofismas que o diabo cria na nossa cabeça, né? Que ensinamentos dos nossos próprios familiares, parentes. Você é assim mesmo, você é pobre, você não tem condições de fazer isso, daquilo, se acostume com isso. Ei, queridos, isso é uma mentira de Satanás. Aleluia. E esses sofismas, eles são criados na nossa mente, na nossa cabeça, queridos. E mesmo às vezes, a gente sendo crente, sendo filho de Deus, você pode ter uma vida próspera, abundante, abençoada, ou você pode ter uma vida de miséria, mesmo sendo crente, sem desfrutar daquele que Cristo conquistou na cruz para você. Por causa do quê? Da sua mente. Por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus, para que toda sujeira, todo engano, todo ensino errado caia por terra em nome de Jesus. Porque, querido, um exemplo, um celular. Se um celular ele está com a memória cheia, você vai tirar uma foto, você não consegue. O que você precisa fazer? Deletar, né, aquelas fotos antigas, para que você consiga tirar fotos novas. Da mesma forma é a nossa mente. Ela está sobrecarregada quando nós chegamos no Evangelho de coisas erradas. E se nós não trocarmos essas coisas pelas palavras de Deus, mesmo nós sendo filhos, nós não vamos poder usufruir daquilo que Jesus tem para a nossa vida. Por quê? Porque nós ainda estamos vivendo segundo o velho homem, segundo a velha natureza, com os mesmos pensamentos. Então, por isso que nós precisamos limpar, trocar os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Para quê, querido? Para que nós vivamos uma vida boa, perfeita e agradável. Ei, querido, Deus não criou os seus filhos para ter uma vida de miséria, uma vida de fracasso, uma vida de derrota, uma vida de escassez, de maneira nenhuma. Porque a palavra diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Em Deus não há pobreza, em Deus não há escassez, em Deus não há falta. E nós estamos nele, querido. Nós estamos em Deus. Aleluia. Então, queridos, viva uma vida de prosperidade. Porque é isso que Deus tem para mim e tem para você. Agora você só vai pegar se você crer. Se você não crer, querido, você vai dizer, isso aí não é para mim. E pronto, você vai viver essa vida. Agora, se você crer, você vai ter uma boa jornada aqui na terra, sem ter falta de nada, cumprindo o seu propósito. Eu não quero dizer que você não vai ter problemas, não vai ter dificuldade. Mas não vai faltar, querido, para você correr a sua carreira. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você colocasse aqui, por favor, João, 3 João 1:2. Oh, aleluia! Glória a Deus! 3 João 1:2. Aqui, né, nós sabemos que é o apóstolo João falando. João foi, né, o último dos discípulos de Jesus a morrer. João, a gente sabe que tentaram tirar a vida deles de muitas formas e de muitas maneiras. E uma delas foi colocando João dentro de um tacho fervendo de óleo
mas nada conseguia tirar a vida dele. Quanto mais eles tentavam, querido, mais o evangelho crescia. Quanto mais eles tentavam, mais eles sabiam que Deus era com João. E não era eles que iam, interromper a carreira dele, a corrida dele, enquanto não chegasse ao fim. E eles pegam João e dizem: rapaz, cada vez que a gente tenta alguma coisa, ele ganha mais seguidores, ele ganha mais discípulos, vamos pegar ele, vamos colocar lá numa ilha deserta. Mas nem assim eles conseguiram parar João. Ele continuou escrevendo cartas para as suas igrejas. E ele escreve também, querido, para o seu discípulo, Gaio. Ele diz assim, colocou? Aqui, ó. Amado, acima de tudo, faço voto por sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ei, querido, João, ele passou por muitas coisas. Ele podia ter falado de vários assuntos, mas ele achou esse assunto importante. Ele diz: acima de tudo, eu faço voto pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, prosperidade, querido, é um assunto importante para a igreja. É um assunto importante para os filhos de Deus. Aqui está dizendo que ele faz voto pela tua prosperidade. Não é o voto para a pobreza, como os muitos pensam. Fazer voto para a pobreza vai estar agradando a Deus. Não, queridos. Deus quer uma igreja próspera, uma igreja rica. Aleluia! Porque, queridos, quando nós ficamos com esse tipo de pensamento, as riquezas estão indo para a mão de pessoas erradas. O diabo está pegando, querido, as riquezas e colocando na mão dos filhos dele. E estão promovendo o quê? Prostituição, drogas, avareza. Está expandindo o reino dele. Quando essas riquezas deviam estar na mão de quem? Na minha mão e na sua mão. Na mão da igreja do Deus vivo. Aleluia! Crentes, filhos de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios da sabedoria de Deus, com o coração desprendido sobre riquezas, para abundar, queridos. Então as riquezas têm que estar na mão dos filhos de Deus. Enquanto nós pensamos que prosperidade não é para nós, que nós temos um pouquinho, tem a nossa casinha, pagar as nossas continhas, tá bom. Não, querido, não tá bom. De jeito nenhum. Porque a prosperidade não chega em mim, acaba em mim, está tudo resolvido. Não, querido, ela tem que transbordar. Ela tem que transbordar, querido, para abençoar outros, para abençoar o reino. Às vezes as pessoas dizem: podia estar pregando sobre qualquer outro assunto, mas prosperidade é importante. Porque se nós formos ver os evangelhos, querido, do que Deus fala acerca de dinheiro e acerca de coisas naturais, é muita coisa. É muita coisa. É tantos versículos sobre prosperidade que quase nem cabia aqui, querido. Eu ficava sem saber qual que eu colocar, porque é um assunto importante. As pessoas precisam entender, querido, que existia uma maldição sobre a nossa vida. Existia doença, existia miséria e existia a morte espiritual. Mas Jesus, ele veio e ele pagou a nossa dívida. Aleluia! Sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido, não existe mais miséria. Agora nós somos ricos, nós somos prósperos. Por quê? Porque Jesus quis. Porque Ele nos tornou prósperos. Aleluia! Aleluia! Ei, queridos, antes nós era doente. Mas Jesus, Ele conquistou cura divina para a sua igreja. Ele conquistou cura divina para mim e para você. Antes nós estávamos separados, condenados ao inferno. Mas Deus, Jesus, aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Aleluia, para que hoje nós tivéssemos vida eterna, vida abundante aqui nessa terra. Oh, aleluia, nenhuma maldição há, querido, mas sobre a minha vida e sobre a sua vida, ela foi quebrada no momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não me interessa, querido, de que família veio, porque agora é uma nova vida. É uma nova vida em Cristo Jesus. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Oh, aleluia! As coisas antigas já passaram. A maldição, a falta, a morte espiritual ficou no passado. Aleluia! E com Cristo, querido, nós somos supridos.
Nós somos prósperos. Nós somos sarados e curados. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lá em 1 Pedro 2:9 diz: oh, aleluia. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para anunciarmos a sua pobreza, para anunciarmos as suas grandezas. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Como nós anunciamos as grandezas de Deus, querido? Meu tempo, o que aconteceu com ele? Não é nós ficarmos de bico, não é nós ficarmos dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não consigo. Você está representando as grandezas de Deus? Não, queridos. Um exemplo, querido, você vê uma criança em um local, ela está suja, ela está rasgada, ela está com o nariz todo sujo, descabelada. Você olha para ela e diz: rapaz, cadê o pai dessa criança? Ei, querido, como o mundo tem olhado para mim e para você? Porque nós estamos aqui para representar as grandezas do nosso Pai. Então, como nós estamos nos comportando aqui nessa terra? Como é? Nós estamos chorando, dizendo que não temos, que não podemos? Ou você está dizendo que você pode todas as coisas em Cristo Jesus? Porque é nele, querido, não é na força do nosso braço, mas é por meio dele. É por o que ele fez por a minha vida e por a sua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então nós estamos aqui, queridos, para anunciar as grandezas de Deus. Aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Lá em Salmos. Não, aí eu vou falar a definição lá em João, né, que diz: amado, acima de tudo, faço voto pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, esse nome ele tem dois significados no grego, que é cupória e eudo, que significa ter uma viagem rápida, bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Aleluia, aleluia. Você crê, queridos, que nós precisamos correr a nossa carreira, que nós precisamos fazer uma boa jornada aqui nessa terra? Aleluia. E para isso, querido, nós precisamos de recursos, nós precisamos de dinheiro, nós precisamos de finanças. Porque, querido, o nosso coração está cheio do amor de Deus para pregar a palavra de Deus. Mas existe lugar, queridos, que nós precisamos de dinheiro. Por exemplo, nós vamos para Bodocó, nós não vamos batendo as asas e voando, nem um carro vai na força do vento. Mas ele precisa de dinheiro, ele precisa de gasolina, querido, para você ir. Uma pessoa não sai daqui para outro país e dizer: eu vou pregar o evangelho e ele ganha a passagem de graça. Não, querido, ele precisa de dinheiro. Então, a palavra de Deus, ela é de graça. Mas os meios, queridos, é pago. Então, às vezes, as pessoas batem no peito e dizem: o povo só fala de dinheiro. Mas, querido, o mundo... ele pode investir no que ele quiser em dinheiro. Ninguém fala nada. Agora, se o mundo, né, vê a igreja prosperando, eles batem em cima como se fosse alguma coisa errada. Então, o reino das trevas pode ter. Agora, o povo de Deus, não. Está errado, queridos. As riquezas de Deus têm que estar nas mãos do Filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos 1, a partir do 1... eu queria que você colocasse aqui, por favor. Salmos 1 diz assim, ó: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Próximo.
Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, aleluia. Próximo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto e cujas folhas não murcham. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Oh, aleluia! Aleluia! Quantos sabem, querido, que uma árvore, quando ele está plantada junto ao ribeiro, para ela florescer, para ela continuar verdinha e ela dar fruto, ela não depende da chuva, mas ela depende, né, daquelas águas. Ei, querida, os nossos olhos não precisam estar somente nas riquezas, mas precisam estar em Deus, porque é Ele que nos sustenta. Ele é a nossa fonte inesgotável. E diz que quando nós estamos nele, meditando na palavra de dia e de noite, querido, tudo quanto nós fizermos será bem sucedido. Nós vamos ter êxito em todas as coisas quando nós colocamos a palavra de Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Quando nós colocamos Deus como o nosso Senhor e o nosso Salvador, e nós não dizemos, foi na força do nosso braço, foi na nossa inteligência. Não, querido, mas foi Deus que nos deu força, nos deu o dom para adquirirmos riqueza. Não diga que foi a força do seu braço, mas foi Deus que proveu para mim e para você todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então, queridos, né, a gente sabe que nós não podemos colocar toda a nossa fé, a nossa esperança no nosso trabalho, no nosso dinheiro, mas em Deus. Porque nós sabemos que aqui no mundo, né, às vezes tudo está bem. E às vezes, né, riquezas, grandes riquezas, você olha, está lá. Daqui a pouco foi falido. Entrou na falência. Mas nós sabemos que o reino dos céus, querido, ele não fale. Ele não é abalado. E a nossa fonte não é só aqui na terra, mas a nossa fonte é dos céus. A nossa fonte é de Deus. A Bíblia diz, querido, que Deus, Ele criou os céus e a terra e tudo que nele há. Não foi para Ele, mas foi para os homens, foi para mim e foi para você. Deus, querido, Ele é o dono do ouro e da prata, mas Deus não vai usufruir do ouro e da prata. É para mim e para você. É para os filhos de Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Lá em 2 Coríntios diz... Aleluia. Não, lá em Provérbios, vamos ler Provérbios. Diz assim, Provérbios 11, 9. O ímpio com a sua boca destrói o próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Então os ímpios, querido, que sai da boca dele a destruição para com o próximo. Mas glória a Deus, querido, porque luz chegou. Entendimento chegou na nossa vida. Amém? Aleluia, glória a Deus. Lá em Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é a base verdadeira da riqueza, pois não traz tristeza e preocupação. Aqui diz, a bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Então tem pessoas que dizem, eu prefiro ter paz do que ter dinheiro. Mas a Bíblia diz que você pode ter os dois. Você pode ter riquezas e você pode ter paz. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Lá em Filipenses, né, diz, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus algumas das nossas necessidades, é isso? Não, cada uma das nossas necessidades. Não fica nenhuma de fora, querido. É cada uma das nossas necessidades. Aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 9, 8 diz, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentado, para que em todas as coisas, em todo o tempo, em tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, queridos, uma coisa, esse copo está cheio. Eu estou com as minhas necessidades supridas, amém?
O que eu tenho é para mim, é para o meu bem-estar, está tudo bem. Amém? Eu estou cumprindo a minha jornada, mas Deus não quer só isso. Ele quer que Ele nos preencher de uma forma que nós venhamos transbordar na vida de outras pessoas. Que a bênção dele não fique só na nossa vida, mas que nós venhamos transbordar na vida de outras pessoas. Aleluia! Ei, querido, sobre a minha vida e sobre a sua vida, você pode ministrar salvação e pessoas provar da mesma coisa que você prova. De vida eterna, de cura divina, de saúde, de prosperidade. Então não queira só para você, o que eu tenho tá bom. Não, querido, Deus tem mais. Porque Ele quer alcançar o reino dEle. Ele quer alcançar o reino dEle. Então, por isso, nós não podemos reter, segurar aquilo que Deus, nos proporciona. Mas nós precisamos, querido, desejar ter para transbordar, para sermos generosos. E lá no 11 diz, aí de 2 Coríntios 8, agora o verso 11 diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, o qual faz que, por nosso intermédio, seja tributada. Graças a Eliane. Quando eu faço alguma coisa, as graças vêm para mim? Não, querida, as graças são tributadas para Deus. As pessoas reconhecem que aquilo de bom que chegou na vida delas foi Deus. Aleluia. Então Ele quer nos enriquecer. Ele quer que nós tenhamos mais e mais, querido, para sermos generosos. Aleluia. Para não ficar só conosco, mas transbordar. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Salmos, Salmos 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Você crê nessa verdade, queridos? Que Deus é o seu pastor e de nada você vai ter falta. Você é suprido em todas as coisas. Você é próspero em todas as coisas. Irmã Eliane, mas a minha conta está no vermelho. Ei, querido, prosperidade não tem a ver só com você ter, mas é o que você é em Deus. Nós temos motivo, querido, de andar com um sorriso de Gênesis e Apocalipse, porque a nossa natureza ela foi mudada. Aleluia, já é motivo de grande alegria, é motivo de você andar saltitando, querido. Aleluia, aleluia. E nós não podemos, querido, ter problema com dinheiro, porque se você tiver problema com riqueza, lá no céu você vai andar assim, olhando para cima, porque se você olhar para baixo, você vai estar pisando em ouro. Oh, aleluia. Glória a Deus. Então nós não podemos ter problema, querido, com riquezas, em sermos prósperos, em ser abençoado, em ter dinheiro mesmo para proclamar o evangelho aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Lá em Salmos 84, 11 diz: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam em retidão. Lá em Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ei, queridos, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou, já está no passado, já é, queridos. Aleluia. Então você desfruta daquilo que Deus tem para a sua vida ou não. Você pode ter uma caminhada próspera, bem-sucedida, sem falta de nada. Ou você pode ter, a sua caminhada impedida pela falta, porque você não acredita na palavra de Deus. Então nós precisamos, querido, crer nas verdades da palavra, porque aquilo que Deus fala, querido, é a verdade absoluta. Aleluia, glória a Deus. Lá em 2 Coríntios 8, 9 diz: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos continuasse pobres. É isso? Não, querido, para que nós fôssemos ricos. Na cruz do Calvário, Jesus se fez pobre. Aleluia. Para quê? Para que nós nos tornássemos
ricos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh, Deus bom, Deus maravilhoso. Aleluia. Você crê, querido, que prosperidade é bíblica, é de Deus, é para os filhos de Deus? Aleluia. Lá em 1 Timóteo 6. Primeiro Timóteo 6, 17 e 18. Diz assim, exorto aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem deposite a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus. Aleluia! Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Eita, que Deus maravilhoso! Ei, queridos, não deposite a sua confiança apenas nas riquezas. Porque as riquezas desse mundo, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Mas ele diz, ei, deposite a sua confiança em mim. Porque em mim vocês têm todo o suprimento que vocês precisam. E vocês vão ser enriquecidos de todas as formas. Para quê? Para que vocês possam contribuir no meu reino. Para que o reino de Deus ele possa avançar cada vez mais, querido. Aleluia! E para isso precisa de dinheiro, precisa das nossas finanças, querido. Nós precisamos estar prontos a repartir. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é muito bom, queridos. E Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Em todo o tempo, querido, o Senhor tem cuidado de nós. Graças a Deus, querido, que nós fomos tirados do império das trevas e colocados no reino do Filho do seu amor. Você é bendito, você é abençoado, você é próspero, você é filho de Deus. Aleluia! E nós, queridos, nós queremos, né? Quando os nossos filhos, ele pede alguma coisa, nós vamos dar algo de mal para eles? Não. Quanto mais Deus, querido, que é um pai perfeito, ele ama a prosperidade dos seus filhos. Ele ama, querido, que os seus filhos corram a sua carreira sem nenhum impedimento. Aleluia. Aleluia. E para isso, querido, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida precisa estar no Senhor. Aleluia. Dificuldades vão vir. Situações difíceis vão vir? Vai, queridos. Porque o apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele estava contente, que ele disse, eu estou contente quando eu tenho muito e quando eu tenho pouco. Por quê? Porque a minha confiança está em Deus. Eu estou plantado junto a ribeiros de água, onde a fonte não cessa, onde a fonte não para, querido. Onde, né, aquelas árvores, elas não dependem de chuva, mas elas dependem da fonte. Ei, querido, nós dependemos da fonte, que é Deus na nossa vida. E Ele vai suprir, querido, cada uma das nossas necessidades. Aleluia! Aleluia! Pedro, ele não teve a sua jornada impedida pela falta, mas ele combateu o combate, correu a sua carreira e guardou a sua fé. Paulo, o apóstolo Paulo. Então, queridos, nós precisamos olhar para a vida desses homens, queridos, que são filhos de Deus, como eu e você, e continuar a nossa jornada, independente de circunstâncias, de situações. Deus, ele já proveu todas as coisas. Aleluia. E se não tiver, querido, no natural, Deus vai agir no sobrenatural. Aleluia. Quando Pedro, ele estava agoniado, né, para pagar os impostos, e ele não tinha dinheiro, o que Jesus disse? Vai lá no mar, pesca a moeda que está dentro da boca do peixe, paga o meu e paga o teu. Aleluia. Então, queridos,
foi algo sobrenatural e pode acontecer na minha vida e na sua vida. Mas Jesus, querido, em nenhum momento ele teve a sua jornada impedida pela falta. Quando o natural não provia, o sobrenatural provia, queridos. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, dinheiro não é do diabo, não é de Satanás. Porque se fosse, que ele te dava um aumento toda semana. Mas dinheiro que é para promover o reino de Deus. Aleluia. Então não é o diabo que tem interesse na tua prosperidade, mas é Deus que tem interesse na tua prosperidade. Aleluia. Aleluia. Então que nós venhamos ter, querido, uma nova visão. Pai, obrigado, porque eu sei que eu sou suprida em todas as coisas. Pai, eu não vou querer só para mim, isso aqui tá bom. Não, eu vou querer mais. Mas não para mim me agarrar e ter amor ao dinheiro. Mas quando chegar em mim, eu abundar, eu abençoar o meu próximo. Abençoar o meu irmão. Abençoar o meu vizinho. Porque nós podemos abençoar com uma oração. Nós podemos abençoar com um abraço. Mas nós também podemos abençoar financeiramente, querida, as pessoas. Aleluia. Glória a Deus. E Deus conta comigo e conta com você. Aleluia. Porque o dinheiro de Deus, querido, não vai cair do céu, mas está aqui na terra. Kenneth Hagin, ele fala em um dos seus livros que, teve uma época da vida dele que havia uma escassez, as roupas, sobre os calçados, seu carro. E ele começou a orar, ele começou a jejuar, a buscar em Deus respostas. Dizia, mas pai, eu estou fazendo a tua vontade. A Bíblia diz, se você crer e se você me ouvir e me obedecer, você vai comer o melhor dessa terra. E ele diz, eu estou crendo, eu estou obedecendo. Aí Deus diz, consulte o seu coração e vê verdadeiramente se você está alinhado com a palavra. Se você está crendo e se você está com o seu coração nisso. E ele disse que de imediato, que ele começou a ajustar algumas coisas. E ele disse, pronto, Senhor, já ajustei. Queridos, e todas as vezes que a gente ora, nós temos uma mania de orar e sair. Nós oramos, comunicamos a Deus, mas não esperamos a resposta. E Deus, querido, é uma conversa que nós falamos e Deus responde. E Kenneth Hagin, ele tinha essa consciência. E quando qualquer coisa estava fora do lugar, ele não ia buscar em pessoas, ele ia buscar em oração. Ele ia lá para o seu secreto, ia ter uma conversinha com o papai. E ele começou a orar, a falar, e Deus diz, ei, o dinheiro que você precisa não está aqui no céu, mas está aí na terra. Então, quer dizer, quem está segurando o dinheiro não sou eu, é o diabo. Então ele disse que entendeu e ele começou a orar e ele começou a chamar a existência. Ele começou a dar uma ordem a Satanás para tirar as mãos do dinheiro dele e chamar a existência. Você sabia que às vezes tem coisas paradas nas nossas vidas que nós precisamos dar uma ordem a Satanás para ele tirar as mãos? Às vezes é questão financeira mesmo, queridos. Às vezes você pode não ter por desorganização, amém? Porque nós precisamos ser organizados também financeiramente, mas às vezes é o diabo que está segurando para que você não prospere, para que você não avance. E é vontade de Deus que você cresça e que você avance, amém? Então nós precisamos de ter discernimento em todas as coisas, amém, querido? E a vontade de Deus é que nós prospere, para que o reino dele cresça a cada dia mais e mais, amém? Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.